Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o Eterno, nosso Deus, o Criador. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo o poder. Bendito seja o Deus de todas as eras, de todas as gerações, de todos os tempos. Amém? Então, eu sou seu irmão Van e quero dar continuidade para a gente fechar este assunto. Acredito que este vídeo e outro, a gente vou tratar de um assunto extremamente interessante, importantíssimo dentro da teologia, escatologia, dentro da religião, dentro da graça, um assunto muito, muito importante. Mas vou deixar para dar o aviso no final. Bom, eu quero fechar este assunto mostrando para você, aqui do canal Metanoia da Graça, você que está chegando agora, já vai deixando o teu like e vai se inscrevendo, você que ainda não é inscrito, dá esta força aqui a este canal Metanoia, aqui do irmão Van, direto de Cabedelo, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Amém? Glória a Deus. Então, irmão Van, a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, alguns teólogos, eu não vou dizer assim mal intencionado, não, mas alguns teólogos, eles, professores, né, eles ensinam que o Evangelho é um só. Mas dentro das Escrituras, você consegue diferenciar as duas mensagens, as mensagens de Pedro, Tiago e João, que foi o Evangelho do Reino, e a mensagem de Paulo, que foi o Evangelho, Paulo anunciou o Evangelho da Graça. Então, o Evangelho do Reino, ele tinha uma mensagem exclusiva para os judeus do primeiro século. Então, quais as diferenças, irmão Van, do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça? Então, podemos ver aqui, eu vou resumir bastante para a gente ganhar um bom tempo, né, neste vídeo. O Evangelho do Reino, né, alguma diferença foi que aqui, o Evangelho do Reino baseia-se em concertos e promessas. Então, o Evangelho do Reino, ele tinha sua característica, né? Ele se baseava em concertos e promessas. Exemplo, então, este Evangelho aqui, pregado por João, Pedro, Tiago e os apóstolos do primeiro século para os judeus, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo do primeiro século, oikomene, em todo o mundo do primeiro século, habitado como testemunho, mundo habitado, né, do primeiro século, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então, o fim veio com a pregação, o anúncio deste evangelho aos judeus do primeiro século. Então, a diferença aqui é que este evangelho aqui, o evangelho do reino, foi um evangelho baseado em concertos e promessas. Exemplo, Romanos, quando você vai lá para Romanos, você vê que este evangelho aqui, capítulo 9 e o versículo de número 4, olha só, Romanos 9, 4, está aqui, era o que continha o evangelho do reino exclusivo, uma mensagem exclusiva para os judeus do primeiro século, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória,
as alianças, judeus, a promulgação da lei, judeu, o culto e as promessas para os judeus, os quais são israelitas. Então, o evangelho do reino, ele teve esta mensagem, esta característica, né? Aqui levado para os judeus. Sempre eu vou salientar os judeus do primeiro século, porque este evangelho do reino, ele teve o seu fim na grande tribulação no primeiro século, no ano 70. Então, ali findou o evangelho do reino. Agora, Atos, então perceba que ele era baseado em concertos e promessas. Ainda no capítulo 15 de Romanos, versículo de número 8, olha o que é que diz o versículo 8. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, o evangelho do reino, judeus, circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas aos judeus do primeiro século, feitas aos patriarcas. Você percebe, ou você vai percebendo, que de Gênesis a Apocalipse a mensagem é exclusiva para um povo, né? As promessas, os decretos, a lei, as alianças, os patriarcas. Você está conseguindo entender, né, a exclusividade da mensagem, né, de Deus para Moisés, para os patriarcas, para Abraão, né, para Moisés, depois veio para os profetas, depois para Cristo, os apóstolos e enfim, esta mensagem seria estendida para os gentios, mas não mais com a mensagem de promessa, ou seja, mais com o evangelho do reino, mas com uma mensagem agora extraído unicamente a salvação por intermédio da graça de Cristo Jesus. Graça foi o favor de Deus na cruz, que morreu pelos eleitos, pela igreja, por todos quantos foram predestinados e tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Então, esta mensagem, o Evangelho do Reino de Mateus, capítulo 24, versículo 14, exclusivo para os judeus do primeiro século, né? Ele tinha o quê? As promessas feitas aos patriarcas e que deveriam ser anunciadas, que foi anunciado no fim de uma era, no fim de um aion, no fim, né, de um período judaico, chamado também de dispensação, que foi concluído o término no ano 70, com a vinda do Filho do Homem aliás, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, fazendo juízo sobre Israel e as nações do primeiro século. Então, esse evangelho do reino, ele era baseado em concertos e promessas. Concertos aqui, e promessas, o grego traz para concertos ou alianças, né, diateque, que é decreto, pacto, aliança de Deus com Israel, um acordo, né, envolvendo benefícios e responsabilidade do povo de Israel, né, ou seja, um acordo de Deus trazendo benefícios, a responsabilidade seria recíprocas. Então, recíprocas. Agora, Hebreus capítulo 8, versículo 10, perceba isto aqui, olha o que diz Hebreus, capítulo 8 e o versículo de número 10, olha só, olha o que diz. Esta é a aliança, olha só, a aliança que farei com a casa de Israel. Deus não fez
aliança com nenhuma outra nação, ou Deus não fez aliança com 2, 3 nações. Não, Deus fez a aliança com Israel. Farei com a casa de Israel. Então, esta promessa, esta aliança, esse pacto, Deus fez exclusivamente com este povo aqui, ó, Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei seu Deus e eles serão o meu povo. Entendeu? Então, este é o evangelho do reino, né, que foi pregado no primeiro século aos judeus ou à nação de Israel. Romanos capítulo 11. Então você está entendendo que a aliança, esta é a aliança aqui, ó, aliança, né? Ou concertos, que vem de uma palavra grega, diateque, né? Que é um decreto, um pacto, uma aliança de Deus com o povo de Israel. Um acordo entre Deus e o seu povo Israel. Romanos capítulo 11, versículo 27. Aí a gente vai aqui para Romanos, capítulo 11, versículo 27, perceba, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Isso é uma promessa que foi feita no antigo pacto, que Deus removeria o pecado, né, ou os pecados de seu povo. E quando aconteceu isto? No ano 33 do primeiro século, quando Cristo Jesus, o Filho de Deus, estendeu seus braços e disse, tetelestai, está feito, derramou seu sangue, morreu e ressuscitou. O sangue daquele homem verdadeiramente eliminou, removeu os pecados de seu povo Israel. Então, este foi o pacto. Esta foi a promessa, esta foi a aliança. Então, no finalzinho da aliança, por isso que o evangelho do reino teve exclusividade para um povo chamado Israel do primeiro século. Então, esta era a mensagem de que Deus removeria os pecados de seu povo Israel. Isto aconteceu de verdade, né? Segundo as Escrituras. Também podemos ver isto aqui em Atos, capítulo de número 3, Atos capítulo 3, versículo de número 25. Olha o que diz o versículo 25. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Deus não estabeleceu, quando Atos está falando aqui, Lucas escrevendo, né, os herdeiros eram os judeus do primeiro século, herdeiro dos profetas e da aliança, que era o herdeiro da aliança, os judeus do primeiro século, nos dias de Pedro, de Paulo e de João, nos dias de Jesus, que Deus estabeleceu com vossos antepassados, ou seja, com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, esta foi a promessa de Deus, né, no Evangelho o Evangelho do Reino, né? Então, este Evangelho do Reino será pregado, foi pregado a toda criatura do primeiro século. Então, os herdeiros aqui quando ele fala aqui, ó, e com os vossos declarou a promessa, né? Aqui, então, esta promessa é pangelia, né, do grego, de promessas especiais feita a Abraão, tá aqui, ó, promessa estabeleceu-se com vossos antepassados, aqui, ó, e declarou, aqui, ó, e estabeleceu com os vossos antepassados uma aliança, uma promessa a Abraão. Promessa, né? Aqui a Abraão, aos patriarcas e
profetas. Deus deu um futuro salvador, né? Então, Deus ali prometeu que iria salvar, tirar o pecado, né? Ou os pecados de seu povo. Mas esta promessa já vem de longos anos feita a Abraão. Então, a lei também prometia, né, um Deus, na antiga aliança, no antigo pacto, um Deus que iria salvar, resgatar, né, tirar o pecado de seu povo Israel. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram líderes ou chefes de grandes famílias e reuniam funções diversas como chefe militar, sacerdote e líder político. Neles consolidam as principais características do povo hebreus. As promessas feitas a Israel. Interessante, presta bem atenção aqui. As promessas, as alianças, a lei, né, foram feitas a um povo, a quem? A Israel. Atos capítulo 13, deixa eu ver aqui o horário aqui, rapidamente aqui, isso. Veja aqui, perceba aqui agora, Atos, capítulo de número 13, vamos ver aqui o que é que diz Atos, capítulo 13, versículo de número 32, 33. 32, 33, que diz: nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados. Olha, você lê o contexto, né? Eu estou lendo porque eu já li, eu sei o que é que diz o contexto. Fala de uma promessa, né? Feita aos patriarcas, a Abraão, né? E esta promessa iria se consolidar justamente na vinda do Filho de Deus, né? Ou seja, por intermédio de um homem chamado Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. A promessa findaria nele. Então, nós vos anunciamos as boas novas da promessa, ou seja, o evangelho do reino, que foi pregado, anunciado, né, aos judeus do primeiro século e não nos serve, né, para nós e não servia para os gentios nos dias de Pedro, de Paulo e de João, porque a mensagem de Paulo para os judeus foi uma mensagem extraída da graça de Cristo Jesus. Então, as promessas feitas a Israel está aqui. Agora, olha o versículo 33, ele diz: as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, Deus cumpriu para nós, seus filhos. Nós, seus filhos, nós quem? Os judeus, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha a promessa se cumprindo quando Deus ressuscita Jesus dos mortos. Se cumpre ali a promessa de que Deus estava cumprindo, né, o seu propósito, a sua vontade, a sua promessa em ressuscitando, quando ele ressuscita Jesus Cristo dos mortos. Capítulo 26, né, ainda de Atos, aqui, Atos capítulo de número 26, versículo 6, Atos 26, versículo 6 e 7. Olha o que é que diz. 26:6. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Ou seja, a promessa veio lá de trás. A promessa já veio no antigo pacto, veio de Abraão, de Moisés, né? Por toda a antiga aliança, e esta promessa já estava se cumprindo em Cristo Jesus. Ou seja, o evangelho do reino foi um evangelho de alianças e promessas, ok? Então, aí o versículo 7,
Por isso que o Evangelho do Reino, ele teve a sua exclusividade e o seu propósito para com os judeus. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos, Israel, 12 tribos é um número limitado, ou seja, traduzido de 12 tribos, quando você traduz Israel, né? É a totalidade do povo, isso aqui é uma exclusividade para Israel. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Então, perceba que o Evangelho do Reino, certo? Que Jesus mandou pregar, continha esta mensagem aqui. E Paulo, ele também se dirigia, né, aos judeus para dizer que a promessa estava se cumprindo, ou se cumpriu em Cristo Jesus, né? O herdeiro, aquele que iria restaurar a Israel, né? Então, outra coisa aqui, de bênçãos futuras e de desfrute do favor de Deus, né? O Evangelho também trouxe, né? Deixa eu colocar aqui Atos 2, olha o que o Evangelho do Reino produzia, né? Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. Era uma mensagem exclusiva para os judeus. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Ao 38, o que é que Pedro diz? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, agora o 39, ele diz: porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa, a salvação, Paulo diz, veio dos judeus, primeiramente dos judeus. Então, a promessa foi para os judeus. Agora, querendo Deus, ou quis Deus estender esta promessa aos gentios, mas a promessa foi aqui, ó, pertence a vós. A promessa pertence a vós, judeus, vossos filhos e a todos os que estão distantes, judeus. Enfim, para todos quantos o Senhor, aí vem o estender de Deus, né? O Deus agora iria se voltar também para um outro povo, quem? Os gentios, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Mas a promessa pertence a vós, aos judeus. Outra coisa aqui também poderia citar ainda Romanos 9,4. Vamos, Romanos 9,4, olha sobre a promessa. Romanos, capítulo 9, versículo 4, diz assim, ó, os quais são israelitas, de quem são a adoção. Olha só, de onde veio, né, as promessas, as alianças, a lei, o que, ó, a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Entendeu aí? Então, esta era a mensagem do Evangelho do Reino, né, pregado aos gentios do primeiro século. Você pode ir também ainda a Isaías, capítulo... Romanos capítulo 15, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Gálatas capítulo 3, versículo 16 ao 18 e o versículo 21, 22. A promessa da salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Olha as promessas se revelando que estava oculto no Antigo Testamento. Por quê? Porque era sombra. Quando chega no Novo, que vem Cristo, Cristo é o fim da lei, é o fim da sombra. Não há sombra em Cristo Jesus.
Cristo é o sol da justiça. Cristo é a verdade. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Ele não é sombra. Sombra era a lei, as ordenanças, né? Os mandamentos. Então, a promessa da salvação e vida eterna somente em Cristo Jesus. Hebreus 4, versículo 1. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 1, que diz: portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, temos que algum de vós pareça ter falhado. A promessa, ingressar no descanso de Deus, olha a promessa, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa, havia uma promessa, entendeu aí? De vida eterna, de salvação, de restauração, de perdão dos pecados para os judeus, depois gentios. A promessa de ingressar no descanso de Deus. Então, era esta promessa que estava sendo trabalhado na igreja do primeiro século, no povo judeu. Aqui também podemos encontrar Hebreus 8, 6, Hebreus capítulo 8, versículo de número 6, que diz: contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. A aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Olha promessas aparecendo, uma promessa. Entendeu? A promessa foi feita a Abraão, aos judeus da antiga aliança, do antigo pacto, e estava ali se concretizando. Esta promessa, né, estava sendo revelada aos judeus do primeiro século. Também, então você vai ver também aqui em 1 Timóteo capítulo 1, vamos ver o que é que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 1. Deixa eu ver se é isso aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo Jesus, a nossa esperança. Nossa para eles, para nós. Cristo é a esperança? Não. Cristo é a realidade. Por quê? Porque Cristo, né, já era a esperança para os judeus do primeiro século. Hoje não. Hoje nós estamos depois da cruz, depois da consumação. Já estamos no novo céu e nova terra. Cristo habita, né, em espírito em nós. Então já não é mais promessa, né, mas agora é uma realidade. E 1 João 2,25. Vamos ver o que, que diz 1 João, capítulo 2, versículo 25, que diz: e esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa foi? A vida eterna, que estava oculta na lei, que estava como sombra na lei de Moisés, que estava ali nos mandamentos, nas ordenanças, mas que eles não compreendiam, não entendiam na antiga aliança. E até mesmo, né, na nova aliança, os mestres doutores da lei não conseguiram captar a mensagem. Mas quando chega Paulo, ele revela, né, para os judeus, os discípulos de Cristo Jesus, né, através da revelação, eles revelam para os judeus, né, do primeiro século e para a igreja do primeiro século. E esta é a promessa. Que promessa era? A vida eterna, que ele nos fez. Ele fez aos judeus. Esse nos fez aqui, a promessa foi feita aos judeus. Lembra lá de Abraão? E serão benditas, né? Foi uma promessa que Deus ali fez a Abraão, mas essa promessa estava em Cristo, e Cristo se manifestou para trazer vida eterna ao seu povo, aos seus escolhidos, aos predestinados, né? A todos quantos Deus chamar os que estão no livro da vida. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Então,
Este era a promessa que estava aqui, porque eles tinham uma promessa. Esta promessa, né, estava aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 14, aqui, ó. E este evangelho do reino, o evangelho dos judeus, porque continha alianças, continha promessas, continha pactos, certo? Para os judeus. E este evangelho do reino continha uma promessa para os judeus. Qual era a promessa? A promessa de vida eterna. Então foi dado primeiramente aos judeus. Então este evangelho foi anunciado a todas as nações do primeiro século e o fim chegou para eles. Agora, o evangelho da graça baseia-se somente na graça. Não tem alianças, não tem concertos e nem tem promessas. Irmão, isso aqui é revelador. E o que eu vou passar para você, né, aqui do canal, e mostrar que este evangelho do reino continha o quê? Promessas, alianças, pactos. Entendeu? A lei. Foi um evangelho dirigido para os judeus do primeiro século. Agora, o evangelho da graça, este aqui, ó, Mateus 20, 24, presta bem atenção aqui agora, Mateus 20, 24, que diz, ó, contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o mistério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Evangelho, as boas novas da graça de Deus. Aqui muda. Aqui muda toda a mensagem agora. As boas novas aqui não é do reino, não é somente, agora não é exclusividade dos judeus. As boas novas aqui é um evangelho presta bem atenção aqui, o evangelho da graça baseia-se somente na graça de Deus, na graça de Cristo Jesus. Não tem alianças, não tem pactos, não tem promessas e não tem lei, mandamento, ordenanças cerimoniais da lei de Moisés. Quer saber isso? Você quer tirar suas dúvidas aqui? Tem dúvida? Você está no canal certo. Bem-vindo, né, a este canal Metanoia da Graça. Então vou mostrar para você que este evangelho aqui não tem lei, não tem pacto, repito, não tem alianças e não teve promessas. É um evangelho revelado por Cristo Jesus, né, ao apóstolo Paulo, mas isso no próximo vídeo. A diferença entre o evangelho do reino, que foi pregado aos judeus do primeiro século, e o evangelho da graça, ministrado por Paulo para salvar tanto gentios como judeus, ou judeus como gentios. Deus te abençoe grandemente, né? Fica aqui a minha gratidão. Deixa aí teus comentários. Se não é inscrito, se inscreva neste canal e Metanoia da Graça e compartilha, mas deixa teu likezinho ali naquela mãozinha pretinha lá, ó, tu vai lá e deixa o like para fazer com que o YouTube venha multiplicar, né, na plataforma, né, esse vídeo, e esse vídeo possa alcançar pessoas assim Deus querendo. Amém? Deus te abençoe. Fica com a paz do Cristo eterno. Amém?